Olá, vamos seguindo com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac para o seu EJA do ensino médio. Então vamos seguir aí com História, História contemporânea, aqui nessa nossa caminhada da unidade 3, a gente está vendo História do Brasil, e História contemporânea. Então a gente está vendo a História do Brasil dentro da chamada Idade Contemporânea e os temas pertinentes, à chamada Idade Contemporânea. Então nós vamos seguir aí na nossa unidade 3, o mundo dividido e a Era Vargas. O tema 1, o mundo em guerra, novamente, Esse tema 1 aí da gente chama-se o mundo em guerra, novamente. Então, o mundo dividido e a Era Vargas é o título dessa nossa unidade 3, Então já deu para perceber aí, e a Era Vargas, Ou seja, vai falar aí pra gente sobre história do Brasil, A partir dos anos 30, quando se inicia, 1930, quando se inicia aí a chamada Era Vargas, ok? Bom, então coisas que nós vamos ver aqui na nossa unidade. Nós vamos já observar ali no nosso quadro, tá bom? Assuntos aí que fazem parte, dessa nossa unidade 3. Nós vamos pontuar já aí no nosso quadro. Mas o assunto, que nós vamos iniciar aqui de fato é a chamada Segunda Guerra Mundial. Um dos fatos centrais que nós vamos iniciar a partir aqui do nosso tema 1 será a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando eu coloco o tema 1, o mundo entra em guerra novamente, Parte 1, porque nós vamos aí estudar um pouco sobre as ideologias totalitárias, tá bom? Que nós nós vamos caracterizar também. Mas antes, de iniciar toda essa discussão sobre ideologias totalitárias, Segunda Guerra Mundial, eu gostaria de que a gente fosse lá na página de número 60 e iniciasse aí a reflexão, o que ele quer aí sobre a gente, lá no bloco O que você já sabe, Ou seja, sempre partir de algo que nós já temos sobre o assunto, algo que nós já conhecemos, que nós já vimos, que nos traz alguma lembrança sobre o assunto que nós vamos tratar, tá bom? E aí ele pergunta pra gente: você já leu algum livro ou assistiu algum filme em que a história se passa na Segunda Guerra Mundial? E sobre Hitler e o nazismo, você já ouviu falar? Nas linhas a seguir, registre o que você sabe sobre esses assuntos, Então, filmes sobre a Segunda Guerra Mundial existem diversos, tá bom? Diversos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu poderia dar a dica aqui de alguns, mas eu vou me limitar realmente a 2 dicas interessantes de filme que retratam a Segunda Guerra Mundial. Um do final dos anos 90, que é O Resgate do Soldado Ryan, tá bom? Aborda ali o contexto da Segunda Guerra Mundial, a partir de um episódio chamado Dia D, que nós vamos aqui conhecer o que é esse dia D, quando a gente vai falando na aula especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a aula parte 2 do nosso tema de número 1. E um outro filme também muito interessante, que fala também sobre esses dramas vividos aí na Segunda Guerra Mundial. Esse já é do começo dos anos 2000, que é O Pianista, É um filme que mostra lá a dramaticidade, de um indivíduo, que era músico, que era justamente pianista, mas que ele vê o seu mundo pessoal, artístico, sendo levado junto com a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então fica a dica aí, O Pianista e O Resgate do Soldado Ryan, Livros, existem também alguns bem interessantes, só a gente dá uma buscada aí na internet que a gente encontra até em PDF. E ele pergunta também se sobre Hitler e o nazismo a gente já ouviu falar, A gente pode até ter ouvido já essa palavra nazismo e uma muito mais
conhecida neonazismo, que significa, né, neo significa esse prefixo N-E-O, neo, o novo, né, um novo nazismo, né, por quê? É um nazismo que não está lá na Alemanha, é um nazismo que está no Brasil, é um nazismo que pode estar no Nordeste, é um nazismo que pode estar no Ceará, por exemplo, né? Então, assim, já tem uma diferença. É um tipo de nazismo, mas não é um nazismo puro, como era lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, que era algo ali restrito ao domínio alemão, né? A Alemanha, ok? Então, assim, são coisas que a gente vai dizendo para a gente ir pensando se a gente não já ouviu falar, e o que a gente já ouviu falar, a gente transformar em escrita. Vamos seguir no quadro para a gente comentar aí sobre a formação do fascismo e nazismo. Vamos seguir. Bom, então só para a gente pontuar o que é que nós veremos aí ao longo dessa unidade 3, né? Nós temos aí o primeiro tema, nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Esse ponto 1, a gente vai dividir ele em parte 1 e parte 2. Parte 1, o nazifascismo. Parte 2, uma aula específica sobre a Segunda Guerra Mundial. Entender o nazismo e o fascismo vai nos ajudar a entender bastante o que foi o significado da Segunda Guerra Mundial. 1.2 será a Era Vargas, né? Uma aula também específica, como o próprio título já diz, né? O Mundo Dividido e a Era Vargas, História do Brasil. E um terceiro ponto aí, que se a gente quer compreender de fato o que foi o século XX, boa parte da história do século XX, não podemos deixar de entender o que foi a Guerra Fria. Quando o mundo, né, já parecia ter passado por duas grandes guerras mundiais, já estudamos a primeira em aulas anteriores, estudaremos a segunda em aulas futuras, né? O mundo, no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, enfrenta aí uma chamada Guerra Fria, ok? Então, um pontozinho específico para entender como esse mundo, então, ficou dividido em meio a uma guerra, uma nova guerra, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Mais assuntos aí para a gente tratar nas próximas aulas. Aí é só uma apresentação da nossa unidade número 3, ok? Bom, então é na Itália, tá certo? Aonde você tem aí a formação, os fundamentos, tá bom? Dessa ideologia totalitária chamada de fascismo, ok? Então o fascismo, vamos dizendo logo o que ele é contra, né? O fascismo na Itália, ele começa a surgir na década de 20, tá bom? E o fascismo, ele vai contra as ideologias sociais e políticas que estudamos também em aulas anteriores, como o socialismo, o comunismo, o anarquismo e a democracia, né? Todas essas outras ideologias, né, elas são adversárias, né, contra ao chamado fascismo. Então são ideologias opostas ao fascismo, né? O socialismo, o comunismo, o anarquismo e a democracia. Dizer que o fascismo não tem, né, nenhum apreço à democracia é dizer que o fascismo ele defende o quê, né? Um sistema, uma forma de governo que é aversa à democracia, que são as ditaduras, né? Então o fascismo ele é uma ideologia antidemocrática. Ele não consegue entender, aceitar essa possibilidade, tá bom? Essa divergência, né? Essa variedade de pensamentos sobre a sociedade, sobre a economia que é trazida pelo socialismo, pelo comunismo, pelo anarquismo, né? Então não há espaço do fascismo, como ali já está dito, né, também, a democracia, a divergência de ideias, né, o debate. Então o fascismo, ele é essa ideologia nacionalista, né, ele tem na sua base aí o nacionalismo agressivo, tá certo? Que vai contra toda essa variedade de ideologias políticas, né, que nós temos aí. O fascismo,
ele tem na sua liderança aí, né, essa figura do século XX, que era o Benito Mussolini, que assume o poder na Itália, né, através dessa ideologia chamada de fascismo. O Benito Mussolini, né, ele era conhecido, né, como o Duce, que significa, do italiano para o português, algo como o chefe, né, o líder, tá bom? O fascismo trabalha ainda com aquela ideia do culto, né, a personalidade, culto ao governante, no caso aí o Benito Mussolini, né, a censura aos meios de comunicação, né, a censura à cultura de uma forma geral, tudo aquilo que se aproximasse de ideologias como anarquismo, socialismo, comunismo e democracia, né? Ou seja, os trabalhadores, eles também eram vistos como a classe operária como um elemento perigoso a partir do momento que eram aproximados de ideias, como a gente está vendo aí, ideias que ao longo do século XIX e XX colaboraram para ajudar no desenvolvimento do movimento operário. Bom, na Itália, a partir de 1921, certo? Você tem a formação do Partido Nacional Fascista, que é esse partido aí que leva o Benito Mussolini ao poder, e é durante aí a Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter a aliança, como nós veremos, né, entre a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Japão, formando aí o famoso eixo do mal, o conhecido eixo do mal, durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então o fascismo aí, uma ideologia totalitária, né? Ou seja, né, não há espaço para o diálogo com a democracia, com o socialismo, com o comunismo, com o anarquismo, tá bom? A representação do fascismo ele se dá no formato antidemocrático, ou seja, a favor de uma ditadura, tá bom? De um pensamento único, tá certo? E que censura qualquer atividade intelectual, cultural, política que vá contra as ordens do chefe da nação, que nesse caso aqui na Itália é o Benito Mussolini, ok? Vamos observar então agora como é que isso se dá, né? Não o fascismo, mas aí sim o nazismo na Alemanha, tem algumas semelhanças, né? Como é que se dá o nazismo então na Alemanha? Vamos focar mais detalhes aqui no nosso quadro. Então, a outra ideologia totalitária, dessa vez agora na Alemanha, como já foi até mencionado aqui na nossa aula, ela se dá lá nos anos 20, né, do século 20, 1920, com a formação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá bom? Que depois ele vai ganhar o nome de Partido Nazista, né? Que o símbolo do nazismo é representado aí por essa suástica, né? Esse símbolo, como se fosse um Z, uma letra Z em pé e uma outra deitada, atravessada, né? Essa suástica que representa o nazismo. Então, esse Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ganhou depois o nome de Partido Nazista, né? Muito cuidado, tem uma palavra aqui no meio, né? A palavra socialista, tá bom? Mas muito cuidado para não confundir esse nome que tem aí, socialista, com as ideias socialistas que a gente já estudou aqui, que é o próprio socialismo, né? Tem uma variedade deles, o comunismo, né? E o anarquismo. Então, muito cuidado, né? Esse socialista aqui é num outro sentido. É no sentido aí de igualdade, mas de uma igualdade mais racial, certo? Não o socialismo como a gente estudou lá nas ideias sociais e políticas, né? Socialistas, anarquismo, comunismo, a variedade de socialismos que a gente viu existentes ao longo do século XIX. Muito cuidado, porque isso pode ser desvirtuado, né? Isso tem sido, na verdade, né? E pode novamente estar acontecendo ou de volta, essa mistura, né? De que nazismo é a mesma coisa que comunismo, que é a mesma coisa que socialismo, e não é bem por aí. A gente tem que saber separar as coisas, é por isso que a gente estuda história, tá bom? Então o socialista aqui é uma outra perspectiva. Bom, o mentor, né, vamos dizer assim, a grande liderança aí desse partido nazista, né, é justamente Adolf Hitler, né, que ficou conhecido aí como Führer, ou
líder, traduzindo do alemão para o português, né, seria mais ou menos isso, né? O líder é muito comum, quando a gente começou, inclusive, a nossa aula falando sobre os filmes que envolvem a temática da Segunda Guerra Mundial, e quando envolve o nazismo, né? E quando aparecem lá as representações de Hitler, muitos filmes vocês vão ver que lá no texto, né, falado, na interpretação, eles vão fazer constantemente essa referência, né? O meu Führer, né? Ou seja, o meu líder, certo? Então vocês fiquem também atentos, né? Fique atento quando você estiver assistindo esses filmes para você identificar também esse linguajar da época, né? Como era o Adolf Hitler, ele era conhecido. Então Adolf Hitler, ele era, nesse momento aí, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, quase ficou cego de um olho, né? E volta para a Alemanha, depois de toda a batalha, como muitos alemães, né? Arrasado, economicamente, né? E sentimentalmente falando, né? Aquele sentimento de derrota e de vingança, de revanche, que é como a Alemanha ela sai da Primeira Guerra Mundial. Basta a gente lembrar que a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial cumprindo à força, nós já falamos aqui quando a gente falava sobre a Primeira Guerra Mundial na nossa aula, as medidas de um acordo que na verdade foi uma imposição, o chamado Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha tinha que devolver territórios, a Alemanha tinha que pagar pesadas dívidas, a Alemanha não poderia se organizar militarmente por uma série de tempo, né? Um longo tempo, e outras medidas que vão arrasando economicamente a Alemanha. A Alemanha, assim como já foi falado também em aulas anteriores, né? Em aulas sobre a crise de 1929, o mundo era muito dependente nos anos 20, né? Como boa parte do século 20, da economia norte-americana. E nós sabemos, nós estudamos que em 29 você tem a chamada crise, né? O crash da Bolsa de Valores, né? A crise de 1929, que afetou também diretamente a economia alemã. Então é desse caldeirão de crises, de derrota, que começa a surgir o nazismo, com uma ideia que começa a ser difundida aí, que é o arianismo. O que é isso, né? É um mito racial, uma ideia de que o povo alemão seria um povo superior aos demais, racialmente falando. Então é uma teoria racista, uma ideia racista, o arianismo, né? E essa raça seria a raça ariana, né? Então cabia ao povo alemão, uma vez descendente, originário dessa raça dito pura, sem misturas, a raça ariana, né? Branca por excelência, dominar os demais povos, né? Então começa a se difundir essa ideia do arianismo. E isso vai compondo o que nós conhecemos por nazismo. O antissemitismo, ou seja, né, a perseguição aos judeus. Aí esse sentimento antissemita, né, que vem do antissemitismo, não justifica, mas pelo menos nos coloca a entender um pouco, né, porque essa origem de por que os judeus foram perseguidos e massacrados durante a Segunda Guerra Mundial é uma pergunta que a história se faz até hoje, né? Não justifica, mas pelo menos mostra aí pra gente de onde é que surgiu então os caminhos para a perseguição a esses judeus, que vem esse sentimento antissemita, né, contra os judeus. Então eles tinham um inimigo em comum, que é esse inimigo em comum que precisaria, na visão do nazismo, ser eliminado, exterminado da face da terra, os judeus, né? Daí o sentimento antissemita. E aí eu reforço, essa perseguição ainda é bastante estudada, porque o judeu e não um outro elemento, né? Mas a gente sabe que no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, todos aqueles que não se curvassem, não aceitassem, né? Não se encaixassem na ideologia nazista, fatalmente seria eliminado, tá bom? Mas é um fato histórico, né? Comprovadamente, temos N fontes históricas para provar que o Holocausto ele foi uma realidade. Ele não pode ser
uma negação, né? Não podemos cair no negacionismo de que o Holocausto, na verdade, foi uma ideia criada, uma mentira, em um dado momento, sobre a história da Alemanha, tá bom? E, consequentemente, a história mundial. Então, o antissemitismo. E uma sociedade organizada numa perspectiva do militarismo. Ou seja, né, uma sociedade vivendo um regime militar e sempre preparada para o combate, para a eliminação ao inimigo. Né? E quando a gente fala sociedade militar, exatamente isso, né? Desde as crianças ao jovem, né? Ao adulto, ao idoso. Todos deveriam fazer parte dessa sociedade militarizada, preparada para o combate, né? Em todas as esferas, né? Na educação, você tinha lá a preparação militar, você tinha uma juventude nazista, você tinha também, semelhante lá ao fascismo, um culto à personalidade de Adolf Hitler, né? É típico desses regimes, né? Esse culto à personalidade desse indivíduo. A censura, a perseguição, né? A todos que também faziam parte de grupos anarquistas, comunistas, socialistas, liberais, inclusive, né? E democratas, né? Que queriam nada, nem comunismo, nem socialismo, queriam uma sociedade com democracia, mas que também eram perseguidos, né? Afinal de contas, a gente está falando de um regime que se sustentou com base em uma ditadura, que ela foi tão ampla de uma forma, né, que se tornou um regime totalitário, de perseguição, de eliminação, né, e de zero liberdade de expressão para o povo que não seguisse o nazismo, né? Então se tornou um regime totalitário que levou isso a um conflito armado, que é a Segunda Guerra Mundial, que nós falaremos mais especificamente, relacionando mais ainda o nazismo com as origens, vamos dizer assim, né, os fundamentos daquilo que seria a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aí como é que aparece para a gente, né, em leituras e em questões fascismo e nazismo. Olha, então complementando a sua apostila, né, os estudos da sua apostila, estou trazendo aí para a gente o texto Nazifascismo, tá bom? E logo abaixo desse texto, Nazifascismo, duas questões. Uma sobre fascismo, outra sobre nazismo, tá bom? Nessa perspectiva. Então, a gente faz a leitura aqui do texto, Nazifascismo, e em seguida a gente resolve essas questões que estão disponíveis para você complementar os seus estudos, né? Além de questões e leituras que você tem na sua apostila, você também tem aí disponível para você este material. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso texto Nazifascismo. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a principal potência econômica do mundo. Contudo, no pós-guerra, depois da guerra, países europeus passaram a ser concorrentes dos estadunidenses, né, dos norte-americanos. Para dar conta de toda a produção, a solução encontrada pelo governo norte-americano foi liberar crédito para aumentar o consumo interno. No entanto, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, todo mundo sofreu os efeitos da recessão econômica. Falência, desemprego e diversos problemas sociais surgiram. Por meio do New Deal, houve uma intervenção estatal na economia, o controle dos bancos e da produção, bem como a instauração do estado de bem-estar social. Então aqui ele começa fazendo para a gente um levantamento, né, de como a crise de 1929, que nós já estudamos, né, ele traz elementos aí desse momento, como isso também colaborou para que ideias como o fascismo e o nazismo começassem a ganhar espaço. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Então é nesse período aí entre guerras, nesse intervalo da Primeira para o início da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem o surgimento dessas ideias, né, do nazifascismo, tá bom? É isso que ele está falando aí pra gente. A Europa, seguindo o que ele está aqui,
no texto, a Europa que lutava pela reconstrução após o final da Primeira Guerra Mundial sentiu sobremaneira a recessão, pois dependia de dinheiro norte-americano para a recuperação. Nesse momento conturbado, vários grupos políticos passaram à ofensiva, tentando implantar suas ideologias, fossem socialistas ou capitalistas, né? Então aqui ele já começa a dizer também que aquelas ideias que nós já estudamos em aulas anteriores, né? Socialismo, comunismo, capitalismo, anarquismo, né? Também há uma disputa, né? Há uma disputa por esse controle do mundo. Que essa disputa ela vai ficar muito mais acirrada, pelo menos pelas ideias socialistas, pelo menos pelo socialismo, mais especificamente, isso mais no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento aí, é um momento de uma ebulição de ideias, né, que estão tomando conta do mundo. Os mais radicais, como os fascistas na Itália, sob o comando de Benito Mussolini, e os nazistas na Alemanha, sob o controle de Adolf Hitler, demonizavam seus inimigos, os judeus, antissemitismo, né? Ciganos e outras etnias não europeias. Né? Então, um latino-americano, um brasileiro, por exemplo, um nordestino, ele fatalmente, né, ele seria visto como um inimigo do povo alemão. Né? É por isso que todos nós, né, historiadores, né, sociólogos, geógrafos, né, todos os cientistas sociais, de uma maneira geral, ficam tentando buscar a seguinte resposta: o que faz ser uma pessoa que mora no Brasil, né, um país de profundas desigualdades sociais, ser aproximado, ser simpatizante de ideias como o nazismo, né? Se era tudo aquilo, né, o perfil de indivíduo que Adolf Hitler abominava. Né? Por quê? Porque ele tinha aquela visão arianista de que há uma raça pura que é superior às demais. Então nós não entendemos, né? E tentamos buscar entender, até encontramos algumas pistas, mas a gente fica refletindo a cada vez que a gente vê um caso de neonazismo, que é crime, diga-se de passagem, né? É crime, estamos falando de um crime, o neonazismo. A gente fica tentando buscar essas respostas. Temos alguns indícios, algumas pistas, né? Mas ainda nos causa assim tanto espanto, né? Porque as ideias nazistas, né? Elas se tornam uma permanência e se convertem em neonazismo, inclusive no Brasil, tá bom? Mas aí, continuando, ele diz aí: conclamando o regime totalitário de partido único, diga-se de passagem, né? Na Alemanha, o partido nazista, e sob o comando de um chefe único, o Führer. O Duce seria o fascista Mussolini, né? Lá no Benito Mussolini, na Itália, culpavam o capitalismo internacional por suas agruras econômicas, né? Ou seja, suas crises econômicas, e o comunismo soviético, da União Soviética. Nós vamos falar muito mais de União Soviética na nossa aula sobre Guerra Fria. A violência, a perseguição aos contrários, os julgamentos sumários e a eugenia racial, né? Ou seja, a ideia de que há uma raça pura, que seria os arianos, não é isso? Eram seus carros-chefes para a concentração do poder político nas mãos do Partido Único. Na Alemanha, o caso do Partido Nazista. O fascismo italiano tinha como particularidades o nacionalismo exacerbado, militarismo forte, anticomunismo, culto ao líder e objetivo expansionista. Ou seja, conquista-se a Itália, depois da Itália, o resto do mundo. É outra característica semelhante com o nazismo. Conquista-se a Alemanha, depois o resto do mundo. Devagarzinho, o resto do mundo. Gradualmente, o resto do mundo. O Estado, assim como no nazismo, era forte. Exercia controle político, econômico, social, cultural e religioso. Ou seja, há uma centralização
de todas as decisões, seja na política, na economia e na sociedade, até mesmo na religião, é até complicado, né? Porque os nazistas diziam o seguinte, né? Qualquer outra religião que não se curve, não faça um culto à personalidade de Hitler, ela é inimiga, né? Então você tinha uma perseguição a toda e qualquer religião, ok? Como, por exemplo, não só os judeus, mas os testemunhos de Jeová, por exemplo, né, foram bem perseguidos, colocados em campos de concentração também. Então há uma centralização de todos os assuntos que passam pela economia, pela política, pela sociedade, pela cultura, nas mãos do Estado, né, nas mãos de um ditador, né, que aí o caso que a gente está estudando aqui seja o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Nós vamos seguir com mais questões na verdade, né? Questões no sentido mesmo, questões de vestibulares, né? Questões de N provas aí que já apareceram abordando esse assunto pra gente. Vamos seguir com as nossas questões? Então vamos seguir aí com a resolução das nossas questões. Questões que eu estou trazendo desse material História para vestibulares, né? Ele traz aí um bloco só com conteúdos de história do Brasil e só com conteúdos de história geral, que contempla aí o assunto que a gente está estudando, né? Nazismo e fascismo, que faz parte da história contemporânea, ok? Então, você já está aí de antemão com o seu material, né? O texto, e logo abaixo desse texto, as duas questões, que está disponível para você. E aí nós vamos resolver essas duas questões, ok? A primeira questão, ele traz aí, né, uma imagem, tá certo? E a imagem, né, na verdade é uma fotografia, uma parte do filme, vamos dizer assim, do filme O Grande Ditador, de 1940, que tem aí como protagonista, né, o ator aí principal do filme, o Charlie Chaplin, no seu filme O Grande Ditador. Bom, então aí a gente vai, a partir dessa imagem, também resolver essa questão, né? A análise da imagem, ela vai colaborar para a resolução da nossa questão. A gente vai descrever aqui o que é que tem de fato dessa imagem, como você está observando aí no material que você já tem disponível para você. Diz a nossa questão: no filme O Grande Ditador, produção norte-americana de 1940, Charlie Chaplin compõe um retrato irônico do nazifascismo europeu. Em duas de suas principais figuras, Hitler e Mussolini. A cena reproduzida apresenta 3 características da ideologia nazista, né? Então a cena reproduzida é essa foto aí que você observa no seu material. Você tem aí o ditador, né, sendo representado aí principalmente o Hitler, né? Identifica aí pelo bigode, né, a representação aí do ator do Charlie Chaplin, uniforme. E aí ele está segurando, né, assim, atentamente, né, com um ódio, assim, no olhar dele, o planeta Terra, né? Ele está segurando o globo terrestre aí, como você pode observar. De antemão, né, ele pergunta, após a gente ter analisado a imagem e também sabendo das características do nazismo, como a gente já apontou aí durante a nossa aula, ele diz: a cena reproduzida apresenta 3 características da ideologia nazista. A letra A diz: colonialismo, expansionismo e antissemitismo. Olha só. A nossa letra A fala isso, e tem um erro nela, né? Tem aí 2 características realmente verdadeiras, quando a gente fala sobre nazismo, que é o expansionismo, ou seja, né, a vontade do Terceiro Reich, né, como ficou conhecido, de se expandir para além da Europa, para o resto do mundo. Na própria imagem, como eu já coloquei e está observando aí a gente, ele está segurando, né, o planeta Terra. Então, o expansionismo e o antissemitismo, né, ou seja, né, o ódio ao judeu, né, a perseguição ao judeu.
Verdade, mas colonialismo aí, não. Letra B. Militarismo, irracionalismo e expansionismo, seria isso? Vamos olhar aqui a letra C. Anticomunismo, expansionismo e centralismo. Ou a letra D. Liberalismo, militarismo e tradicionalismo. Olha só. A nossa letra B está corretíssima. Porque ele fala aí, militarismo é uma característica, né, não só do nazismo, mas também do fascismo. Olha aí o grande ditador aí, né, representado pelo Charlie Chaplin, dentro do seu fardamento militar, né? Isso é uma característica, né? O nazismo, então, organizava aí o seu poder com base no poder militar, na organização militar. Então, militarismo e racionalismo tem a ver? Sim, né? As atrocidades colocadas pelo nazismo, né? A matança, a perseguição, o holocausto, né? Isso é do campo irracional, ou seja, né? Do não uso da razão, né? Foge da racionalidade, né? Por isso é uma característica, sim, também, não só do fascismo, né? Mas do nazismo e de todas as ditaduras, de uma maneira geral, o irracionalismo, né? E expansionismo, como a gente já falou, ok? A conquista do mundo, né? Essa era a meta dos nazistas. Militarismo, irracionalismo e expansionismo, portanto, está correto na letra B. Na letra C, anticomunismo. Verdade, né? O anticomunismo faz sentido, mas lembrando que tem que ser as três características corretas. Expansionismo, verdade. E centralismo, né? Aí centralismo não, porque aí ele está querendo dizer que os nazistas queriam ficar centralizados em um determinado ponto, né? Da geografia, vamos dizer assim, geograficamente falando. Só na Alemanha? Não. Lembrar sempre da perspectiva expansionista, que isso ficou muito mais claro ali com a Segunda Guerra Mundial. Então está errado aí quando ele fala centralismo. A letra D, liberalismo, militarismo e tradicionalismo, né? Ora, o que fica errado aí pra gente, realmente, né, é quando ele fala aí o liberalismo e o tradicionalismo. Então eles tinham críticas, né, também a esse modelo liberal da economia, o chamado liberalismo, né? E o tradicionalismo, né? Cabia muito bem aí falar de tradicionalismo, né? Manutenção de tradições dentro do nazismo, né? A característica que ficava aí mais, que é correta na verdade, seria militarismo. Portanto, se militarismo, irracionalismo e expansionismo está correto, reafirmamos então que a nossa questão, o seu item correto será e é a letra B, ok? Na outra questãozinha, diz o seguinte: sobre as características da propaganda nazista, assinale a alternativa correta. A letra A diz: a ascensão de Hitler se deu pela natureza científica de suas afirmações, sendo a propaganda e o terror utilizados apenas quando se tratava da oposição política, né? Então vamos analisar com calma o que ele fala aí na letra A. A ascensão de Hitler se deu pela natureza científica de suas afirmações, sendo a propaganda e o terror utilizados apenas quando se tratava da oposição política, né? Ou seja, eles se utilizavam da propaganda somente quando iam falar da oposição. Não, a propaganda nazista ela permeou desde a formação do culto da imagem de Adolf Hitler, né, até as pretensas conquistas e promessas para o povo alemão, ok? Então a letra A, falsa. A letra B, a propaganda utiliza fundamentos dissociados da cultura e das disposições sociais da população. Por esta razão, usa de insinuações indiretas veladas. Vamos lá com calma, né? A propaganda utiliza fundamentos desassociados da cultura e das disposições sociais da população. Falso, né? Essa propaganda nazista, né? Ela tentava justamente buscar aquele
ressentimento, aquela projeção de sociedade, né, que a população alemã já desejava, né, desde aquele ressentimento da derrota da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Aí continua errando. Por esta razão, o uso de insinuações indiretas, veladas, né, os recados muitas vezes eles eram também diretos da propaganda nazista, né? Então, a letra B, falsa. A letra C, o terror e a propaganda tiveram semelhante grau de importância no estabelecimento da ideologia nazista, ao mostrar à população os benefícios de quem a ela aderisse e o horror destinado aos inimigos, né? Então, era uma propaganda tanto para glorificar, difundir, né, a ideologia nazista, mas também de mostrar qual poderia ser o futuro dos inimigos, né? Qual poderia ser o futuro também daqueles, ainda dentro da sociedade alemã, que poderiam resistir ao domínio nazista, né? Então, a propaganda que glorifica o regime nazista, né? Uma propaganda que enaltece a figura de Adolf Hitler e seus feitos e aquilo que se esperava, mas também era uma propaganda que servia assim como uma espécie de alerta. Se você romper, se você for um dissidente do regime nazista, você pode ter um fim trágico, né? Você poderia ser morto, você poderia passar o resto dos seus dias num campo de concentração, né? Que essa era o maior destino daqueles que eram vistos como um inimigo, né? Para o regime nazista. Portanto, a nossa letra C está correta. A letra D, a ameaça, a efetiva violência, o uso político da ciência e a propaganda aliada aos princípios culturais de um povo nunca foram usados como estratégia de doutrinação das massas, né? Isso não serviu, vale a gente lembrar, não só para a Alemanha nazista, né? Mas para o fascismo na Itália, para o stalinismo na União Soviética, né? Para o peronismo na Argentina, para o varguismo no Brasil, né? Aí lá na chamada era Vargas, né? Depois ali na ascensão do Estado Novo, coisas que a gente também ainda vai aprender nas nossas futuras aulas, né? Então sempre as propagandas elas tiveram um papel fundamental na difusão da ideologia dessas ditaduras, né? Desses regimes ditatoriais. Então isso não foi uma exclusividade da Alemanha nazista, né? Então aí ele erra na letra D quando ele fala nunca foram usados como estratégia de doutrinação das massas, né? Sim, a propaganda nos regimes ditatoriais, elas servem também à questão da doutrinação, do convencimento, né? E também são propagandas que buscam também censurar, passar uma imagem oficial desses regimes, né? Então aí cuidado nessa questão aí que a gente resolveu com essas palavras, né? Apenas, nunca, somente, porque geralmente são palavras que deixam os itens falsos, ok? Até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac. Vamos seguindo.